Alô pessoal, tudo certo? Então, eu vou falar aqui como que as elites globalistas separaram o Império Português. Bem, se você não é um iniciado, se você não sabe o que são elites globalistas, eu recomendo que você procure outro vídeo. Esse é um vídeo para iniciados. Se você não sabe que são as três maiores das elites globalistas, a elite ocidental, a elite islâmica e a eurasiana, então esquece, esse vídeo não é para você. Tem vários outros canais que falam sobre globalismo, que podem dar um ar mais introdutório. O que eu vou falar é realmente um vídeo para iniciados. Comecemos então como que as elites globalistas, as duas principais, a eurasiana e a ocidental, de socialismo tipo inglês ou socialismo fabiano, se formaram. Lembrando que elas são duas cabeças da mesma quimera. Não voltaremos muito antes, voltaremos apenas até a data da Revolução Francesa, mais ou menos. Se voltarmos antes, o vídeo ficará muito longo. Lembrando que tudo começou pós-nominalismo, que a cristandade caiu por conta de três grandes adversários: o nominalismo, o realismo e o gnosticismo. Quando esses três adversários se uniram, caiu então a cristandade e o reinado social de Cristo. Dentre esses três adversários, eles se juntaram de várias formas, tanto na Reforma Protestante quanto através da maçonaria e de sociedades de tipo maçônico. Essas sociedades de tipo maçônico se originaram na Inglaterra. Lembrando que, por influência do nominalismo também, já existiu uma batalha grande na área cultural, principalmente na filosófica. Lembrando que tudo se começa sempre na área cultural. Primeiro na cultura, para depois na política. E antes da cultura, começa na intelectualidade. Então já existiam filósofos como Guilherme de Ockham, e depois da filosofia moderna, Descartes e os iluministas desde então. E essa influência surgiu na Inglaterra e depois passou para a França. Precisamos, para analisar como que isso se deu no Império Português, observar como que essa influência se deu então no Império Português de Portugal. Mas antes, observaremos então como se formaram essas elites globalistas. A partir então, mais ou menos, da Revolução Francesa. Usarei então o livro A Fé Revolucionária, Sua Origem e História, de James Billington, como fonte. Também usarei o famoso Tragédia e Esperança, Tragedy and Hope, do Carol Quigley. E depois, quando a gente for falar um pouco de Guerra Fria, vou usar também o Desinformação. Só livro clássico. Qualquer aluno do Olavo conhece muito bem esses três. E temos também esse aqui, Psicologia das Multidões, do Gustave Le Bon, onde o cara faz uma análise social interessante. Pois muito bem. Mas na época da Revolução Francesa, os iluministas eles já tinham absorvido muita coisa do iluminismo inglês. Os franceses se reuniam muito no Palácio Royal, onde os intelectuais, principalmente donos de jornais, que era o jornal na época era uma tecnologia relativamente recente, e a grande imprensa e tal, utilizaram essa tecnologia para divulgar os valores revolucionários, mas tudo sempre através de muitas sociedades secretas. No século XIX e até antes, que no século XVIII, dado que a Revolução Francesa foi no finalzinho do XVIII, mas no comecinho do XIX ali, na transição, essas sociedades secretas começaram a se tornar uma febre na Europa. E elas sempre tinham base gnóstica, base religiosa, como dizia o Eric Wegener. Enfim, a pronúncia fica a seu critério aí, não falo alemão. Mas Eric Wegener, então. Por influência gnóstica, então eles já tinham qualquer um. Para uma pessoa desavisada vai parecer assim: não, mas será que mesmo eles tinham esse tipo de religião? Cara, nesse livro aqui tá lotado de fonte primária, tá lotado de referência, tá lotado de documento histórico. Você pode pesquisar. Eles eram religiosamente gnósticos, eles faziam cultos estranhos. E essas sociedades secretas de tipo maçônico, como Carbonária, a que foi responsável pela implantação da República em Portugal, revoltas na Europa e até influência aqui no Brasil através do Garibaldi. O Garibaldi também teve relação com a Carbonária, mas também teve relação com a Jovem Europa, de Mazzini, que eram os protofascistas do século XIX. Também teve
a Liga dos Justos, que foram os proto-comunistas. Então, na época da Revolução Francesa, existiam dois tipos de revolucionários principais: os revolucionários nacionais e os revolucionários sociais. Os revolucionários sociais já usavam vermelho desde a época e inventaram a palavra comunismo. Quem inventou foi Restrife, um idealista francês, também frequentador desse palácio royal. Através das sociedades secretas, eles iam delegando funções de acordo com a profissão do cara. O cara era jornalista, um tomava mídia, o outro buscava agir mais na área jurídica, etc, etc, etc. Enfim, isso posto, os revolucionários sociais, que já usavam vermelho e tinham muita influência da igualdade na Revolução Francesa e bradavam por igualdade, já marchavam muito com esse ideal, foram formando sociedades secretas, dentre elas a Liga dos Justos, a qual fez parte Karl Marx. E desde então aí foram se formando os comunistas. Tivemos então a Primeira Internacional, depois a social-democracia alemã, que daí já vai pender um pouco para o outro lado mais inglês, depois a Comuna de Paris e depois a implantação do comunismo na Rússia. Fazemos então a linha da implantação do comunismo na Rússia, o século XIX inteiro, revoluções na Europa inteira através de sociedades secretas até a Revolução Francesa e os revolucionários sociais. Temos aí então a primeira cabeça da quimera, bloco eurasiano. Depois de então, todos sabem, aí é Rússia e KGB e etc. Mas também dessas sociedades surgiu também o socialismo de tipo inglês e o bloco ocidental. Nas sociedades secretas e através do gnosticismo eles foram se moldando intelectualmente, porém o poder físico foi por eles adquirido só através do ganho financeiro. Ao final já existiam banqueiros muito influentes que financiaram a Revolução Francesa, porque esses banqueiros visavam poder político, então eles eram antimonarquistas. Desse modo, eles tinham poder econômico, mas não político. Para eles era considerado o fim da picada. Foram sendo cooptados aos poucos por essas sociedades de tipo maçônico, foram sendo cooptados ao pouco por esse tipo de religiosidade considerada por mim e por várias pessoas, qualquer unção bem esquisita, onde quase eles faziam ritos estranhos, amarrava fita no saco, ficava pelado, cortava o negócio rosa, dava umas machadadas na árvore, tá tudo ali no livro, umas machadadas na árvore para entrar em comunhão com a natureza, já começavam a cultuar a ciência e etc, como um deus e tudo. E aí eles foram sendo cooptados aos poucos. Óbvio que não é no primeiro dia que o cara entra lá que eles já vão sair falando essas coisas. Primeiro eles vão falar, não, isso aqui é uma sociedade de ajuda mútua, veja bem, isso aqui e tal. E aí depois eles vão aplicando a pessoa de drogas mais fortes. Bem, não sei se acontece isso hoje em dia, mas na época era assim. Pois muito bem. E aí essas grandes famílias que já eram ricos, se a gente voltar até na época que os templários foram expulsos da França, já era meio que uma guerra por poder financeiro nessa época, tendo em vista que os templários também eram bancários. Então eles se refugiaram em Portugal, num lugar onde ainda a tradição estava resguardada, a tradição medieval, e aí lá construíram um império até mais ou menos a época da guerra anglo-espanhola. Então aí eles já meio que começaram, na época do Felipe o Belo, a meio que ganhar o domínio financeiro em cima dos templários, depois que eles expulsaram os templários. Depois então foram se formando mais posteriormente famílias como a Rothschild, depois das batalhas napoleônicas, das guerras napoleônicas, quando Napoleão perdeu, ele deu aquele famoso golpe bancário, e aí eles deram, né, e aí ficaram mais ricos e mais influentes, então eles foram adquirindo poder financeiro. E essas informações a gente encontra com mais clareza no livro do Quigley, que aí foi transmutando de capitalismo comercial. No comercial já tinha umas influências do banco, principalmente na Inglaterra. Em Portugal e Espanha eram refúgios mais religiosos, mais ligados à tradição, mais ligados à nossa cultura, mais ligados ao legado medieval. Na Inglaterra, principalmente por conta de influência protestante, eles já eram mais capitalistas de tipo mais como é hoje, mais bancário e tal. Mas aí depois depois o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro, e foi mais um pouco antes da ascensão do capitalismo industrial, mais ou menos nessa mesma época, que a família Rothschild ascendeu. E depois, com a ascensão do capitalismo industrial e depois do financeiro, aí eles tomaram o controle financeiro de tudo e dominavam e começaram a ter controle da política de alguns países, principalmente os Estados Unidos e Inglaterra. Posteriormente,
Lembrando que dos Estados Unidos, depois da independência, durou 200 anos, mais ou menos como conta o Quigley. No final do século XIX, as grandes elites financeiras já tinham controle dos dois partidos principais, democrata e republicano. Por incrível que pareça, não tinham tanto controle ainda do democrata, mas passou um tempo, obtiveram controle dos dois, financiavam campanhas, financiavam obras públicas, tinham controle absoluto completo. Logo, temos aí a origem do segundo bloco, o bloco ocidental. Esse bloco ocidental teve uma influência de uma sociedade secreta também de tipo maçônico chamada Tábula Redonda, de Celso Rhodes. Foi ela responsável por impedir a fusão de Angola e Moçambique. Portugal tinha a ambição de juntar Angola e Moçambique para fazer tipo como se fosse os Estados Unidos, que é um país que vai de um oceano a outro, só que no sul da África. Só que por conta da Inglaterra e dessa sociedade secreta de tipo inglês, a qual essa sociedade secreta da Tábua Redonda, eles eram bem racistas, eles queriam uma soberania inglesa sobre o mundo inteiro e uma soberania dos valores anglo-saxões sobre o mundo inteiro, porque eles acreditavam que eram os melhores. Esses valores, eles eram bem racistas mesmo nesse ponto. Então eles não poderiam deixar outros impérios como Portugal ou português ou espanhol prosperarem. Então eles impediram que isso acontecesse. O próprio Celso Rhodes fundou a Rodésia. Eles começaram ali na região de onde é o Zimbábue hoje. Eles começaram através de companhias de comércio, explorar diamante ali e impediram totalmente que os planos de Portugal se concretizassem. Lembrando que isso se deu mais ou menos ali no final do século XIX. Nessa época a influência de Portugal já tinha caído completamente. A influência inglesa era preponderante, a hegemonia mundial, então nessa época Portugal não podia agir muito contra a Inglaterra militarmente. E chegando até um ponto absurdo de antes da Segunda Guerra, a Inglaterra oferecer Angola de presente para a Alemanha nazista, dado que eles também, essa sociedade secreta, por conta de valores pessoais deles, eles financiaram muito o nazismo e defenderam a Alemanha e a República de Weimar até o último segundo, porque eles queriam dividir o mundo em 3 blocos: o socialista, o nazista, que seria da Europa Central, e a de influência deles, que seria mais Atlante, mais de influência naval, através do Império Britânico e das Américas. E o plano deles era fazer um grande Império Britânico, unindo todas as colônias britânicas sob influência secreta deles, é claro, né, com políticas de fachada e tudo. Isso é o que conta no livro Tragédia de Esperança, do Carol Quigley. Isso posto, vamos analisar então como que essas elites separaram o Império Português. Depois da Guerra Anglo-Espanhola, que até Portugal estava na União Ibérica com Espanha, a hegemonia de Portugal e Espanha começou a cair dos mares e a de Inglaterra começou a subir na mesma proporção. E também nessa época as sociedades de tipo maçônica estavam começando a crescer na Europa. Lembrando que isso foi um pouco antes do século XIX. Já no século XVIII, da metade para sempre, elas estavam meio que engatinhando. E elas já tinham grande influência na França, mas também em Portugal. Principalmente, e elas já rondavam as cortes portuguesas. Se o rei era bom, ele negava isso e favorecia a tradição. Se o rei era ruim, ele se deixava levar e sucumbia perante a tradição. Puxando um pouco para o meu lado, tomista, se o rei fosse muito dado aos apetites dele, dado às paixões, ele se deixava levar e se colocava numa posição mais confortável, logo abandonava a principal função dele, que era a função, no caso de reger pelo povo e tal, e aí sempre começa com grandes apetites. Então, o Dom Pedro I, tipo, mudando um pouco de assunto, é um grande exemplo disso. Ele era muito dado aos apetites, logo ele abandonava as funções principais dele de líder do país, no caso, e desse modo a oligarquia e os inimigos dele dominavam ele. Então, se o rei era ruim, acontecia isso. Se o rei era bom, ele assumia a responsabilidade, a tal da accountability, e lutava contra isso. Infelizmente, teve a época do Marquês de Pombal, maçom absoluto, o único objetivo: destruir a Igreja Católica, destruir a monarquia, enforcar o último rei nas tripas do último padre. Já era o lema deles. Não era o lema exatamente, mas era o objetivo. Pois bem, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. Eles já haviam a educação nessa época, já sabiam que a educação era importante para a construção do futuro, para a construção de um grande país, ou de
país totalmente manipulado e escravo da oligarquia, tudo começava na educação. Já expulsou os jesuítas, e aí nessa época Portugal meio que começava a sucumbir, e o Brasil também. O primeiro país que pulou fora do Império Português foi, graças a Dom Pedro I, o Brasil. O Brasil, então, graças a Dom Pedro I, já seduzido pelas influências maçônicas, já seduzido por tudo isso, então vai contra o próprio pai e separa o Brasil de Portugal. Depois vai contra o próprio irmão, grande homem, Miguel, tenta reestabelecer as cortes, tenta reverter a situação, mas Dom Pedro guerreia contra ele e infelizmente vence, que seria ele, Pedro IV de Portugal, né? E permanece então a visão maçônica, de tipo maçônico, em Portugal. E depois Portugal vai ter uma monarquia muito fraca, que só vai se enfraquecendo, até que chega a implantação da República Portuguesa por influência da Carbonária. Carbonária tinha grande influência em Portugal e também na Itália. Nessa época o Brasil já tinha se tornado uma república. Voltarei ao Brasil, ao assunto Brasil, em breve, mas começaremos então pelo país sede, né? Então, Carbonária, através de o modus operandi deles mesmo, como contam aqui nos livros, grandes propagandas na mídia, eles vão dominando a mídia, eles vão dominando a cultura, eles vão dominando principalmente universidades e estudantes, eles já faziam isso desde a época. Revolta estudantil não é uma coisa muito moderna não, viu? É uma coisa bem antiga. A gente consegue observar, principalmente no livro do Billington, como que até na própria União Soviética eles fizeram isso para implantar o comunismo. E você pensa que era através de faculdade de humanas, na época eles implantaram, muitos comunistas eram da faculdade de engenharia, que não tinha nada a ver com ciências sociais, mas implantaram revolta estudantil dessa forma. Pois muito bem, então, implantada a República em Portugal, a monarquia acabou, Portugal acabou ali, então, e daí ao longo tiveram alguns reis que revogaram a ordem de Pombal, expulsão dos jesuítas, separação de Estado e Igreja e tal, mas aí a implantação da República volta a isso tudo pesado, por conta dos valores maçônicos deles. Então separação em Estado de Igreja total, governo secular total, expulsão dos jesuítas da educação também total, e aí então Portugal cai na influência do primeiro bloco, o bloco ocidental. Brasil tem depois da implantação depois da independência em 1822, ele tem uma sobrevida por conta da monarquia, mas ele já estava entupido de valores liberais e de tipo maçônico. Lembrando que José Bonifácio era maçom, Dom Pedro era maçom, então a monarquia deu uma sobrevida, mas ela já nasceu com os dias contados, apesar do governo de Dom Pedro II ter sido muito positivo em muitos aspectos. Ele também perseguiu a igreja. Então foi nessa que ele cavou a própria cova, no que a Isabel iria assumir. Ela não era maçom porque ela era mulher e ela era muito católica, que era totalmente contra a maçonaria. Nisso foi implantada a República. Com a implantação da República, temos então a queda do Brasil e depois Brasil vai então sugado, vira uma oligarquia completa, onde só uma elite detém o poder, enquanto a população fica escrava dessa elite, e é assim até hoje. Uma elite muito pequena manda em todos politicamente, e eles só não escravizam mais a população porque eles mesmos dependem do imposto, então eles não podem fazer uma tirania tão pesada assim. Eles se escravizam ao máximo, e eles estão cada dia pior. Enquanto a população aguentar, eles vão sugar, mas eles querem fazer da população um hospedeiro completo, porque se o hospedeiro morre, o verme também morre. Então, desde a proclamação da República é assim. E eu não preciso nem falar que com os valores republicanos, apesar da proclamação da República, eles não foi até bom para a Igreja Católica, a proclamação da República pelo comecinho, porque o Império estava perseguindo eles muito fortemente. Mas depois foi ruim também, e no século XX a Igreja foi perseguida em todos os lugares do mundo praticamente, né? Então depois não foi muito diferente, mas pelo menos no começo da proclamação teve uma sobrevida, porque no Império a perseguição estava muito forte. Enfim, temos então Portugal e Brasil.
sob a influência do globalismo ocidental. Observemos então Angola e Moçambique, países que falamos há pouco. Foram impedidos de serem unidos, e só que sua independência se ocorreu no século XX, já em um contexto de Guerra Fria. Depois da implantação da República em Portugal, por volta dos anos 30, coincidentemente é implantado um regime com o mesmo nome do nosso, que seria o Estado Novo deles, um governo também de tipo fascista, dado que isso era muito influente na época, e vinha dos revolucionários nacionais. Então, mas o governo de Salazar durou até a vida do Salazar, mas a ditadura foi, no caso dele, foi uma ditadura completa, dos anos 30 até 1975, quando teve a Revolução dos Cravos. Ainda assim, tanto sob a ditadura, tanto depois da Revolução dos Cravos, sob a influência do globalismo ocidental. Mas aí, depois que teve a implantação da República, o trato com as colônias mudou radicalmente. E eles estavam sob influência do globalismo ocidental, então eles não podiam ser um outro império. Então começaram a fazer propaganda, tanto os globalistas ocidentais quanto a elite eurasiana, que Portugal deveria se desfazer das próprias colônias através de adivinha o que? Movimentos estudantis. Então, dentro de Portugal já começou a ter propaganda, tanto de um lado quanto do outro, para que se desapegasse das colônias, porque isso é interessante para os globalistas ocidentais, para favorecer o Império Inglês, tanto para a elite eurasiana, que se apossaria das colônias na África, então, que era o plano deles. Eles já estavam influenciando revoltas tanto em Moçambique, quanto em Angola, quanto em Guiné-Bissau. Vou chamar esses aqui de os 3 grandes da África, depois eu vou analisar os outros. Então, já tinha a formação de até grupos revolucionários, que depois se tornaram partidos, tanto em Angola quanto em Moçambique. Eles pegaram simplesmente a propaganda maçônica do século passado. Olha, vocês têm que ser independentes, vocês têm que se livrar de Portugal, olha quanta opressão, vocês têm que ser um país separado, vocês são mais fortes separados. Aí os caras, não, quer separar de Portugal? Você quer mesmo separar de Portugal? Beleza, separa então. Aí o que acontece depois? Ditadura comunista 15 vezes mais brutal. Então eles se separaram de Portugal, Moçambique e Angola um pouco antes da Revolução dos Cravos. Guiné-Bissau também, Guiné-Bissau eu vou analisar mais pra frente daqui a pouco. Em Moçambique implantaram uma ditadura comunista brutal e segue uma ditadura comunista até hoje. Então, bloco eurasiano. Angola também implantada a ditadura comunista lá, só que agora já absorvendo os novos conceitos, né, as novas tecnologias de manipulação comportamental, como conceitos de minorias, marxismo cultural, que seria o que? Feminismo, coisa do Ernesto Laclau também, Ernesto Laclau, né, de criar grupos onde onde como que eu posso explicar? Criar grupos onde existam necessidades locais para o próprio governo representar esses grupos depois. Todo esse tipo de tecnologia de manipulação comportamental de ponta, que eu chamo, o governo de Angola já está começando a absorver. E o governo de Guiné-Bissau também. Porque eles não fazem muito esse tipo de manipulação nos países sede, que eu chamo, que seria a Rússia e China. Mas eles fazem porque nesses países sede a população precisa ser forte em caso de guerra e conflito. Eles precisam ter uma cultura bem coesa para poder enfrentar os atlantistas, como eles mesmos chamam. Mas nos outros países, tipo, onde seriam como se fossem colônias dele, para usar um termo que eles gostam, na África não tem essa necessidade, entendeu? Então eles fazem esse tipo de coisa. No caso, a população fraca lá para eles é interessante. Então Angola e Guiné-Bissau já estão começando a absorver esses conceitos de minorias, como manipulação comportamental. Guiné-Bissau e Cabo Verde, preciso ressaltar aqui que eles, no começo eles quiseram fazer um processo de independência em conjunto, só que depois Guiné-Bissau se separou de Cabo Verde e depois implantou uma ditadura comunista lá também. Só que aí depois, como eu mesmo falei, agora já absorvendo as tecnologias proporcionadas pelo globalismo ocidental, através do revolução aos poucos, dissolução da família, o passo a passo, de geração em geração, até que a tirania se torne imperceptível. E nisso, Cabo Verde teve um processo de independência no começo em conjunto com Guiné-Bissau, só que depois se separou. Creio eu que
por conta de Cabo Verde serem só umas ilhas no meio do Atlântico, e por conta de no século XX a KGB tá colocando revolucionários em Cuba, revolucionários na África inteira, no mundo inteiro, revolucionários até aqui no Brasil, às vezes, até aqui no Brasil no século XX, revolucionários na América Latina, revolucionários no Sudeste Asiático. Então, por mais que a KGB tivesse muito dinheiro, muitas pessoas e muita tecnologia, tem hora que tem que escolher, tem hora que tem que abrir mão. Não dá para implantar no mundo inteiro, tem que abrir mão de certas coisas. Então, creio eu que no caso de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a própria influência deles, eles mesmos optaram por dar prioridade para outros países que fossem mais estratégicos para eles. Então, Cabo Verde também, por conta, foi facilmente, por até uma conta de proximidade com Portugal ali, foi absorvida pelo grupo ocidental. São Tomé e Príncipe também absorvida pelo grupo ocidental. Goa, como era de se esperar, foi absorvido pela Índia. Só que Cabo Verde, São Tomé e Príncipe foram se separaram de Portugal na Revolução dos Cravos, como eu falei. Influência tanto em Portugal, de um jeito, através de movimentos estudantis, propaganda em Portugal para se separar das colônias, propaganda nas colônias para se separar de Portugal. Uma via de mão dupla, propaganda em cima, propaganda embaixo, para se separar. Aí Goa também foi absorvido pela Índia, até por uma questão cultural e tal. A Índia hoje em dia pende mais para o lado globalista ocidental, então Goa também, Índia, globalismo ocidental. A Índia também já estava no Império Inglês, fazia parte do plano deles e etc. Macau. A China já estava começando através de movimentos estudantis e propaganda, realizar revoluções comunistas lá, revoltas, protestos e etc. Portugal até quis entregar antes da Revolução dos Cravos, por conta das propagandas que eu falei. Só que a China, apesar de estar financiando esse tipo de coisa, não aceitou de primeira, creio eu, por uma questão de estratégia e tática. Mas logo, assim que estourou a Revolução dos Cravos lá, um pouquinho antes, assim, não é também na mesma data, entrega para a China. Então, então Portugal entrega Macau para a China, e Macau é absorvida praticamente, é um distrito da China, então vai para o bloco eurasiano. E tem o Timor-Leste também, contexto de Guerra Fria, Sudeste Asiático, Guerra do Vietnã, a Indonésia com uma ditadura invade Timor-Leste. Primeiro, Timor-Leste é tomado por uma revolução socialista, comunista, tipo clássico, mas aí a Indonésia invade lá, e aí a Indonésia, através de uma ditadura militar, que no caso não era comunista, não abertamente comunista, né? Se você for analisar o conceito de ditadura e tal, e ver que a ditadura nesses moldes é um regime liberal, logo de esquerda, não liberal do tipo liberal na economia, às vezes pode até ser, mas não liberal do tipo democracia, etc. Mas liberal no tipo que ele vem de uma ideia antirrealista, numa ideia não monárquica, entendeu? Aí você pode olhar por vários prismas, você vai concluir que é um regime de esquerda, mas ele não era socialista, ele não era um partido comunista, era uma ditadura até de tipo fascista, podemos chamar assim, mas mesmo assim era uma ditadura militar. E aí, no caso, ela era aliada dos Estados Unidos, não foi como na nossa ditadura militar, onde por influência de Augusto Comte, que por sua vez teve influência de Saint-Simon, como está nesse livro aqui, do Blinken. Ele fala do Saint-Simon do Augusto Comte, mas se a gente quiser ver como que se deu a revolta, a gente vai ter que pegar o livro do Mauro Abranches, 1974, O Elo Perdido, e observar que a própria cultura positivista dos militares era uma cultura considerada, até no século XIX, de esquerda. E depois, com a radicalização e a janela de Overton se movendo, ela foi considerada de direita, mas mesmo assim sob o prisma de esquerda, né? Não era uma ditadura católica, não era uma ditadura, sei lá, ditadura que ela não defendia valores cristãos, ela não tinha um rei, uma rainha, não era um regime do tipo antigo, então já era um regime já moderno, então a gente classifica nesses termos. Mas enfim, no caso da Indonésia, era uma ditadura, e aí tomou o Timor-Leste, e aí até que com muita influência da ONU, a Indonésia liberou o Timor-Leste, e aí por conta de influência da ONU, o Timor-Leste virou um protetorado da ONU, tem pouca gente lá,
tem pessoas muito pobres lá e tal. Até os anos 60 não tinha nem luz elétrica direito lá, apesar de serem muitos católicos, parece ser um país bacana, mas hoje eles são na influência do globalismo ocidental. Enfim, então temos aqui os 3 grandes da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Macau, foram então para o bloco eurasiano. Todo o resto, inclusive Brasil e Portugal, estão sob a influência do globalismo ocidental. Uma previsão aqui minha, dado que todos esses países que eu falei eram o mesmo país até 1822. Portugal não tinha essa de colônia. Se acredita em colônia de exploração, meu filho, putz, eu recomendo, enfim, não vou ser grosso também. Vai nos outros vídeos mais introdutórios. Colônia de exploração foi um termo criado no século XIX. A exploração aqui do Brasil, exploração tipo, o início da colonização do Brasil, só como é que vicia o termo, o início da colonização do Brasil foi feito no século XVI, então você não tem como usar um termo que foi inventado no século XIX por um historiador para descrever o século XVI. Aqui eram os portugueses de além-mar, era um país só. Não é igual aos Estados Unidos, por mais que o pessoal tenha, não é igual aos Estados Unidos, não é igual. O Império Inglês tratava as colônias de um jeito, e no caso deles eram 3 colônias, mas no nosso caso eram outros reinos, era o reino do Brasil. E assim como era em Angola também, o Brasil ajudou a montar Angola também, ajudou os portugueses a explorar o país e tal, desbravar o país e tal. Na época, infelizmente, tinha muita escravidão, então eles iam lá, faziam um mercado de escravos e tal, mas lembrando que os jesuítas sempre foram contra isso, e tem até 2 bulas papais condenando completamente a escravidão. Depois eu coloco aqui na descrição quais são essas bulas, e aí para vocês poderem olhar na internet e verem que eu não inventei isso. Mas enfim, dado que eram todo o mesmo país, a gente tem a mesma tradição. A mesma tradição é o que? É uma tradição católica, no nosso caso, doa quem doer, é uma tradição católica, e uma tradição monárquica. Dado que essas eram as 2 coisas principais que o Império Inglês, a maçonaria e todos os grupos e os então, como é que eu vou explicar, proto-blocos globalistas, eles combatiam muito, isso foi extirpado de nós. Então a gente vive numa cultura, tipo, num sistema alheio à nossa cultura, como diz o próprio Gustavo Le Bon. Ele diz que na América aqui, principalmente, tanto portuguesa quanto espanhola, todo mundo tentou copiar os Estados Unidos, mas só deu certo nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos deu certo por 200 anos. No caso dos Estados Unidos, a Revolução Americana era uma revolução que implantava um sistema que conversava com a cultura deles. No nosso caso, a gente implantou um sistema que não conversa com a nossa cultura, ele foi simplesmente copiado na Proclamação da República. Então, não vai dar certo. Lá deu certo ainda por 200 anos, mas era um regime também que foi falho por conta que depois, na época do capitalismo financeiro, as elites globalistas já tomaram conta ali do negócio, e o povo americano desde então é feito também de escravo. Muitos, né? Não tanto quanto nós, mas eles também não estão tão bem assim, principalmente hoje em dia, né? Mas enfim, então a gente precisa, se esses povos eles quiserem, de nós aqui, de todos esses países que eu falei, quiserem que o seu país prospere, eles precisam de um sistema político que reflita a sua cultura, que converse com a sua cultura. Ou seja, tem que ser um sistema político, no caso do Brasil, que começou como sendo um país municipalista e monarquista. Então, no nosso caso, precisa botar um municipalismo e também monarquia, uma monarquia unificadora, com vários poderes intermediários, porque a gente bebe muito do legado medieval. Portugal e Espanha foram países que manteram o legado medieval por anos depois que acabou a Idade Média. Então é um país com vários poderes intermediários, porque não só reis, mas condes, duques, senhores feudais, etc. Porque daí você tem muito mais acesso ao poder local. Um poder local, por exemplo, eu estou aqui na minha cidade, eu teria como ir até sei lá, o conde, sei lá, é mais fácil do que eu ter acesso ao presidente do Brasil, que é tudo unificado. Como o sistema maçônico mata os poderes intermediários, lembrando que a igreja era um grande poder intermediário, se não um poder intermediário por excelência, que era responsável
por muitos assuntos que hoje estão a cargo do governo, como por exemplo educação. Se fosse uma educação jesuíta, já seria diferente, já conversaria mais com a nossa tradição, teria que ser algo onde a igreja tivesse grande papel, porque daí nesse modo o governo fica responsável só pela segurança do país e a igreja ficaria não só pela segurança do país, mas só por assuntos mais importantes, assim, de última urgência, e a igreja e iniciativas de tipo religioso ficaria responsável sobre a maioria das coisas, sobre peculiaridades da vida social, como era antigamente. Porque muitos falam assim, nossa, mas você está inventando isso. Não, não estou inventando, realmente era assim antes. É só pesquisar, é só olhar. Então, mas se bem que hoje tem outro problema também, que a igreja foi assaltada, né? Depois do Concílio Vaticano, até antes do Concílio Vaticano II, mas o Concílio Vaticano foi a consumação. Na ciência histórica a gente tem isso, a gente tem um fato histórico consumado. O Concílio Vaticano II, a Revolução Francesa, foram marcos. Mas é óbvio que tudo se começa um pouco antes, né? Porque as coisas são planejadas, as coisas são efetuadas, as pessoas planejam as coisas, as pessoas, olha que só, elas conversam entre si e tomam atitudes, elas planejam tomar o poder. O nome disso, tipo, para muitos é, nossa, meu Deus, é uma conspiração. Conspiração só significa que alguém planejou e executou alguma coisa, não é algo do fim do mundo. Você planeja e executa coisas todos os dias na sua vida, isso é uma conspiração? Enfim. Então é isso, então a gente precisaria de algo para conversar. Se não existe nenhum sinal no Brasil, principalmente, porque eu também não estou acompanhando muito os outros países e tal, mas eu espero, eu acho que existe, eu sou super a favor de uma reaproximação de todos esses países que eu falei, do antigo Império Português. Mas no Brasil não existe nem um pingo de cheiro político de que vai restabelecer algum poder intermediário. A proposta maçônica liberal é um poder central, um poder gigante para administrar. No caso, até o país que é um país grande precisaria ter vários poderes intermediários, dado o tamanho do país, mas não tem. É um poder central e único, que controla tudo. Educação, está querendo até controlar tudo, fazer tipo um Enem dos concursos. É só um exemplo, assim, que está relacionado, por exemplo. É sempre a centralização, tudo lá, dado que, tipo, a gente é um país só, a gente é um povo só, mas existem diferenças regionais e culturais aqui, graças a Deus, é até uma riqueza isso, e essas diferenças devem ser valorizadas. Mas como os poderes intermediários morreram, a tendência nossa é a ditadura mesmo. Por isso que desde que proclamaram a República, o Brasil vai de ditadura em ditadura, pega uns regimes democráticos bem oligárquicos, assim, bem onde só é uma democracia de conchavo, por assim dizer, e depois mais ditadura. Aconteceu isso até com Portugal, dado que ficou com o Estado Novo durante muito tempo, mas os regimes tipo de Angola e Moçambique também são, e Guiné-Bissau também são semelhantes ao nosso, são partidos de esquerda, que eles já proporcionaram guerrilha no século XX. A Dilma, por exemplo, era guerrilheira, então ela também fazia parte de grupos guerrilheiros e hoje eles estão no poder. Essa seria não é uma coincidência, isso ocorreu por afinidade cultural mesmo. Então, mas no nosso não é uma ditadura tão brutal quanto a de vocês ou a deles, né? Sei lá, enfim, depende de quem está vendo o vídeo. Mas mesmo assim, por conta que aqui também tem uma influência muito forte dessa influência da elite ocidental, de tipo americano e tal, até por uma questão geográfica de proximidade, então aqui não foi tão pesada a ditadura assim. É uma ditadura requintada, né, com as tecnologias novas aí. Então, se não tiver ascensão de poderes intermediários, não precisa ser necessariamente a Igreja Católica, se bem que era o que eu preferia, mas se tiver iniciativas religiosas, tipo, até às vezes de tipo protestante, assim, mas aí precisaria ser algo muito grande, mas tipo, eu percebo que iniciativas protestantes locais dão muito certo, por conta disso, por conta da nossa afinidade cultural, um terreno fértil para isso. Mas às vezes, se não for a Igreja Católica, mas grupos de pessoas que tomem as funções públicas, intelectuais ou algo do tipo, e realizem funções sociais, mas tem que ser uma coisa bem fechada e bem organizada, tanto quanto era a Igreja Católica na época, daí sim formaria um poder intermediário forte. Mas eu não estou vendo nenhuma iniciativa nesse sentido, talvez daqui uns 80 anos com a ascensão intelectual que está tendo no Brasil atualmente, e a ascensão católica, mas mesmo assim nada a curto prazo. Previsão logo, ditadura.
porque a gente tem esse legado monárquico. Mas era um legado monárquico equilibrado pelos poderes intermediários, mas aí arrancou o poder intermediário, desequilibrou a balança. Aí o nosso poder, a nossa tendência centralizadora acaba desembocando na ditadura. Por isso que gera ou ditadura assim que acabar a ditadura o governo do PT, né? Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Assim que acabar, pode ter que ser uns 4, 5 anos de respiro, depois vai subir outro grupo ao poder, se não for o mesmo grupo, assim. No meu entender, eu acredito que vai surgir um grupo mega woke, mega desconstruído, de joelhos mesmo perante a elite ocidental. E até que, se der tudo certo, em uns 80 anos, 50 anos, com a ascensão intelectual do Brasil, possa-se ter algum respiro. Mas se essa ascensão intelectual se der na época da queda do PT, vai ser mais difícil, mas eu acho que ainda, no meu entender, vai dar uma sambada, vai ter mais ditadura, mas precisa dos poderes intermediários. Sem eles, sem liberdade. Mesmo vale para os outros países, precisa desses poderes intermediários, precisa conversar com um legado cristão, um legado de educação jesuíta de todos, que isso é comum a nós, inclusive Portugal. E eu também acredito que uma aproximação, inclusive cultural, por conta da nossa afinidade cultural e linguística entre todos esses países, seria de grande valia para todos. Lembrando que até tipo nos processos, até na hora da queda, os países estavam juntos porque tinha influência. Por exemplo, na implantação da República de Portugal, que foi uma tragédia, tinha um presidente brasileiro lá, um cara que se tornaria o presidente brasileiro lá. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Esses grupos da elite que surgiram lá de trás da elite cafeicultura, a elite da oligárquica, eles também são próximos. Então seria tipo inimigos próximos de cada um. Aqui, hoje em dia, se dão os políticos e as grandes empreiteiras, que eles fazem parte dessa elite oligárquica que domina o país de assalto, que é o nosso pé, que é a nossa pé no sapato desde a época do descobrimento. Algo semelhante se dá com vocês. É uma elite, é um grupo de senhores de engenho, vamos dizer assim, que dominam tudo e só tem puramente interesse econômico sem responsabilidade pessoal. Por isso que a gente precisa ter valores transcendentes, valores que transcendem o dinheiro, que seria muito ligado à religião, que isso fala tão bem com a nossa cultura, valores transcendentes, o certo, o errado, o justo e o injusto. Aí a gente vai na área da filosofia mais realista. Lembrando que o nosso legado é um terreno fértil para a filosofia realista, tipo até as pessoas, por mais simples que sejam, elas entendem, elas têm muita proximidade com o transcendente. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão eu vou falar até depois de amanhã. Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.